Mais um vídeo. Agora a gente vai dar sequência do nosso projeto, né? A gente já fez a parte da home, que fez nossos cards. Eu estou olhando aqui no nosso Figma, mas eu vou vir por aqui para o nosso projeto. Aqui vai ter os nossos cards que a gente fez. Não esqueçam de sempre rodar o JSON Server, senão os cards não vai aparecer, porque a gente fez baseado no JSON Server. Então o próximo passo que eu quero atacar aqui nesse vídeo é a gente construir esse headerzinho aqui. Então, sem mais delongas, bora lá. Seguindo nossa estruturinha aqui de Atomic Design, esse cara aqui provavelmente vai ser uma molécula. Então eu vou criar aqui o nosso carinha chamado header.txt. Fechou? Dou export function header. Beleza? E dá um import react from react. Tranquilo. Dá um return nesse cara. E basicamente, inicialmente vai ser isso. O que eu quero fazer? Eu vou começar ele trabalhando com um box aqui, e aqui nesse box, por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui. E aí, como a gente acabou de criar, não vai ver nenhum lugar, aí uma das coisas que eu vou ter que fazer é importar esse carinha. Então eu vou ir lá no nosso app, e em cima onde está a nossa home, aqui em cima do nosso main banner. Então deixa eu entrar aqui na nossa home, tem o detail aqui, background, detail background. No nosso caso, ele vai ficar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, como ele está dessa forma, eu vou passar um fragment aqui nesse carinha. E aqui eu vou voltar ao nosso main banner, e agora eu vou adicionar o nosso header. E o nosso header vai ficar em cima do banner. Então ele fica dessa forma aqui nesse list component. Fechou? Deixa eu dar uma indentadinha aqui um pouquinho melhor. Esse carinha aqui, ele vai retornar esse carinha aqui pra gente. Aí, como vocês podem ver, ele não tá importado. Então eu vou vir aqui e importar ele. Tô meio cagado aqui, vou pegar certinho aqui. Fechou? Vou dar um save, deve acontecer alguma coisa. Vamos ver se salvou. Esse carinha aqui, esse nosso header, e vou entrar aqui nele para ver. Por enquanto, como não tem nada, ele provavelmente está aparecendo lá, mas como a gente não colocou nenhuma utilização nem nada, então ficou dessa forma. Tá, algumas coisas que eu quero nesse cara. Eu vou deixar nele um height fixo, e eu vou deixar um de 100 pixels. Eu fazendo isso provavelmente já vai cair, então já mostra que tem alguma coisa aqui. E depois disso eu vou deixar um align itens no centro, porque eu quero deixar eles alinhados verticalmente por centro. Beleza. E aí a gente vai vir como vocês podem ver aqui no Figma, esse carinha aqui eu vou querer reaproveitar, porque tanto nessa página quanto nessa página de detail eles são bem parecidos. Porém nessa página a home, o ícone está do lado direito, e aqui o ícone veio do lado esquerdo. O ícone que eu falo é o botão, no caso. E a escrita que vem do lado esquerdo, e aqui já vem colado mais para cá do ícone. Então eles são bem parecidos, porém tem algumas diferenças entre eles. Mas eu vou querer reaproveitar o mesmo componente para tanto utilizar na home quanto para utilizar aqui nessa nossa página de detalhe. Inicialmente eu vou fazer só para se encaixar na home, para que quando a gente chegar na página de detalhes a gente chegue bem aqui e refatora ele, porque para a gente só quando a gente realmente for utilizar algo a gente chegar e mexer nele. Bom, perfeito. Então, seguindo aqui esses carinhas, o próximo passo aqui que eu vou fazer é o seguinte. Como vocês podem ver, esse botão aqui de linear, ele é utilizado tanto aqui, ele é utilizado aqui, ele é utilizado aqui, então ele é utilizado em vários outros lugares. E o que eu quero fazer? Eu quero transformar esse carinha em um componente também. Então, como eu quero transformar em um componente, e ele vai ser um componente bem simples, eu posso transformar esse cara num atom. Então eu posso chegar aqui, posso dar qualquer nome para ele. Eu posso dar, por exemplo, o nome de gradient square button, alguma coisa assim do tipo. Eu vou copiar esse nome aqui e vou vir aqui, dar um export function gradient square button. Beleza.
e vou dar nosso import React from React. Fechou. Bom, feito isso, agora a gente vai chegar dentro desse carinha aqui da nossa molécula, e como a gente já falei antes, uma molécula é uma molécula quando ela é composta por outros átomos ou até por outras próprias moléculas. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o nosso Square Button aqui, que ainda não tem nada dentro dele, basicamente a gente vai desenvolver ele agora. Só vou trocar aqui as ordens. Fechou. E vou entrar aqui no nosso Square Button. Nesse Square Button vou dar um return. E aqui nesse cara eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um Touchable Opacity do próprio React Native mesmo. Não irei utilizar o do Native Base. E aqui eu vou fazer a seguinte coisa. Como vocês podem ver, aqui a gente usa com um gradiente para fazer o botão dessa forma. E para isso eu vou utilizar essa própria lib do próprio Expo-Tem, que chama Linear Gradient. Então eu vou chegar nesse cara e vou instalar ele. Aqui até fala como fazer a instalação. Eu vou apenas copiar aqui, fica mais fácil. Vou instalar com NPX mesmo, com o próprio Expo, porque ele já vai cuidar de todas as partes da config pra gente. Vou fazer a instalação desse carinha aqui. A instalação não deve demorar muito. Fechou. O que eu quero fazer com esse cara? O que eu quero fazer agora? Aqui dentro eu vou importar então esse Linear Gradient que a gente acabou de fazer a instalação do Expo Linear Gradient aqui. Então, Expo Linear Gradient, e eu vou importar esse Linear Gradient aqui. Fechou. E dentro dele, aqui eu só vou fazer assim. Dentro dele, vamos ver o que ele está reclamando. Ele está reclamando que falta algumas props para passar para ele. Uma dessas props que eu vou passar para ele vai ser essa prop de colors aqui. E o que significa essa props de color? É as cores que eu vou passar para ele fazer esse gradiente aqui. Então o gradiente ele começa de uma cor e vai partindo de um tom para o outro, fazendo essa parte aqui. O que eu vou usar nesse carinha aqui? Aqui eu vou passar um array porque eu vou passar mais de uma cor. Eu vou passar as cores do nosso próprio tema que a gente desenvolveu, que a gente colocou lá nos primeiros vídeos. Então eu vou vir aqui e vou dar um use theme. Eu vou importar esse carinha aqui. E esse use theme aqui eu vou importar ele lá do nosso native base. E dentro dele eu consigo pegar uma prop chamada colors, que é as cores que a gente tem configurado. Dentro desse cara eu vou pegar o colors e vou pegar a nossa cor, que é, se eu não me engano, é a Ocean. Deixa eu vir aqui em nossos temas. É Ocean mesmo. E aqui eu vou pegar a Ocean e eu vou pegar a 100. Esse negócio aqui, vocês podem ver que deu um erro aqui, tá falando que não existe nessa tipagem. Por enquanto não vou me preocupar com isso, eu tenho que ver o motivo por que tá dando esse problema. Não sei se rolou alguma compatibilidade, alguma coisa assim, mas por enquanto ele vai funcionar mesmo assim. Então a gente vai deixar por essa forma, dar uma ignorada por enquanto e depois a gente volta para arrumar esse cara. E aqui eu vou pegar a purple e a purple eu vou pegar a 100. Então a purple ela vem aqui, eu vou pegar esse daqui. Então eu estou saindo dessa cor aqui e indo para essa cor. Eu acho que inicialmente vai ser isso daqui. Deixa eu dar um save nesse cara aqui. E aqui eu já dei um save também. Por enquanto ainda a gente não aconteceu nada. Bom, fechou. Dentro desse Linear Gradient eu vou querer colocar nele também, e aqui eu vou passar um style inline também para ele, que é o seguinte: como eu estou trabalhando agora com o Linear Gradient, não é do Native Base também, é do próprio coisa, se eu quiser fazer estilização vai ter que ser inline. Eu vou passar um width para ele, e esse width, segundo aqui, ele tem, deixa eu só pegar certinho, ele tem 44 por 44. Então eu vou colocar um width de 44, um height também de 44, vou colocar um justify content center e um align items também como center. Deixa eu ver se
E também um TI, se não me engano, ele tem um border radius e eu acho que o border radius vai ser de 10, se eu não estou enganado. Border radius de 10, ficou dessa forma e a gente não consegue ver o botão lá em cima, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na nossa molécula, deixa eu só ter certeza, vai ser aqui mesmo, e vou dar um margin top dele de 16 pixels. Fazendo isso, a gente consegue já ver o nosso botãozinho, o nosso gradiente. Então já ficou bem legal aqui. Então a gente já criou, já separou um componentezinho só para ele, partindo de uma cor, indo para outra e já deixando ele dessa forma aqui. Bom, perfeito. Eu já vou fazer algumas outras alterações que vai ser vir aqui na home, nesse main banner aqui. Nos vídeos passados, se não me engano, já estava com 60 aqui. Então, de vocês, eu acho que vai ficar dessa forma. Então, o que eu fiz, que eu acabei só esquecendo de passar, eu cheguei aqui e coloquei um -10 para ele fazer esse position negativo, para ele ficar e aparecer na tela. Então, vocês vão entrar aqui no nosso main banner e fazer esse ajuste também para que ele fique relativo ao nosso header que a gente acabou de criar. Então eu acho que é basicamente isso. E fechou. Voltando aqui agora para o nosso linear square button. Uma outra coisa que a gente vai ter nesse cara é o nosso texto ou o nosso item que dentro dele, né? Nosso texto não, desculpa. Nosso item, que esse item vai variar de ser ou uma escrita, igual nesse caso aqui, ou um ícone. E aqui eu vou fazer da seguinte forma: eu vou criar aqui um carinha chamado type props mesmo, e aqui eu vou criar um children, e esse children aqui vai ser do próprio React. Bom, React Node significa qualquer nó do React, então basicamente qualquer coisa. Vou vir aqui e vou colocar dessa forma, vou pegar esse children e com esse children aqui eu vou só renderizar ele aqui embaixo. Fazendo isso, a pessoa que usa, o componente que usa ele aqui, a gente chega nele e vai passar para ele dessa forma. Então, com isso, todos os lugares que a gente for utilizar esse componente que a gente acabou de criar, a gente vai no final ter que passar para ele alguma coisa, ou no caso uma imagem, no caso um ícone, qualquer coisa que represente esse carinha que a gente vai querer utilizar. Com isso a gente deixa o botão bem flexível, porque aqui a gente pode ser que seja uma imagem, aqui pode ser um ícone e aqui pode ser um texto. Então a gente deixa dessa forma passando como children para ele. Bom, fechou. Aqui eu vou importar o nosso ícone, então aqui só voltando, eu voltei para o nosso header, porque agora que o nosso Square Button está aceitando children, eu quero passar para ele o ícone que vai ser o ícone dessa lupinha aqui. Então eu vou pegar esse ícone aqui, e esse ícone aqui posso pegar ele direto do native base mesmo. Então eu vou dar um import nele, do native base. E aí eu posso fazer assim, as, e eu vou pegar ele da lib chamado ant design. Deixa eu só ver se eu escrevi o nome dele certinho aqui. Ant design, dessa forma. E aí eu vou colocar um name nele, vou passar um name para ele. E depois também vou passar uma color para ele. E essa color aqui eu vou deixar como white. Fechou, beleza. E esse ant design aqui, eu vou exportar ele lá do próprio Expo, que ele já traz pra gente uma bibliotequinha de ícones. Então eu vou exportar ele aqui dentro do próprio Expo, @expo, aqui nosso vector icons, e aqui eu já importo do ant design, que é esse carinha aqui que a gente quer. E aqui eu tenho que pegar e passar o nome do ícone que eu quero para ele. Então, se eu não me engano, esse daqui vai ser o search one. Fazendo isso, ele já aqui apareceu pra gente o nosso ícone, já está basicamente da maneira bem perto que a gente quer. Bom, fechou.
Então, basicamente, o nosso gradiente Square Button ficou dessa forma. Então, aqui eu posso passar tanto um texto, depois se eu quiser passar um texto aqui, eu passo, uma imagem já vou conseguir passar. Então, ele já ficou basicamente bem bacana pra gente. Aqui, fora desse cara, eu vou querer passar também um texto, né? Um text. E aqui eu estou mexendo no header. E nesse texto aqui vai ser o texto que eu vou receber para cá. Então aqui eu vou criar um type para ele. E novamente estou fazendo isso por quê? Porque eu vou querer utilizar esse header em outros lugares também. Então eu quero deixar esse componente bem flexível. Nesse carinha, por enquanto, eu vou passar um único parâmetro para ele, que vai ser um text. E ele não vai ser obrigatório, deixa eu só ter certeza aqui, se em todos é obrigatório. Por enquanto eu vou deixar com obrigatório. E vai ser uma string. Bom, fechou. Aí desse cara eu venho aqui, só desestruturo, pego o props dele e pego o próprio text. E aqui nesse text eu só renderizo dessa forma aqui. Beleza, o que eu vou querer? Eu vou querer que só confirmando se esse text eu estou importando aqui do nosso native base. Então não estava, agora eu estou no nosso próprio native base. Eu vou usar um font size para ele chamado de large, LG. Vou criar também um font weight para ele, bold. Vou deixar como um color white também, porque em todos os lugares vai ter essa cor fixa. Fazendo isso, se a gente voltar para onde chama esse header aqui, que vai ser nosso home, ele já vai encrencar com a gente, porque a gente não está passando a nossa própria de text. E aí a gente já vai passar assim. Vou copiar aqui o texto para ele e esse vai ser o texto aqui, choose your byte. Perfeito, ficou dessa forma. E aí eu vou passar mais algumas props para ele também. Então vai ser um flex direction, por exemplo, de row. Fechou? Fazendo dessa forma, mais uma coisa eu vou fazer, que vai ser um justify content. Deixa eu ver se já tá. Nesse caso, eu vou deixar ele como inicialmente como space between, porque a gente só vai fazer que funcione, só vai fazer funcionar no nosso próprio home por enquanto. Bom, basicamente é isso. Deixa eu só ver aqui nesse carinha. Deixa eu só ver aqui alguns detalhes. Eu tô achando que essa margem aqui, deixa eu ver se eu colocar aqui uns 70 pixels mais ou menos, não, 100 tá bom. Esse margem top aqui, eu acho que eu posso colocar um 26 talvez, que já ficou melhorzinho. Deixa eu só ver aqui, tava uns 26 já fica legal. Deixa eu ver, uns 30, uns 30 já fica bacana. E aqui lá no nosso home, nosso main banner, eu também vou ajeitar aqui. Vou só colocar aqui uns 5, menos 8 por aí. Menos 6 talvez. Basicamente dessa forma já ficou um pouquinho mais agradável pra gente. Deixa eu vir aqui. E basicamente vai ser isso daqui. Deixa eu só colocar também aqui. Tem uma coisa aqui que eu não tá me agradando. Deixa eu vir aqui nesse nosso header novamente. Colocar uns 26 nesse carinha aqui. O margem top 26. Já fica um pouquinho melhor. E depois eu vou adicionar também nesse carinha aqui, para deixar um pouquinho mais fiel esse carinha, é o seguinte:
a gente entra aqui dentro do nosso main banner. Então, só para recapitular, o main banner vai ficar exatamente por enquanto dessa forma. A gente vai adicionar aqui a lista de categoria e depois a gente vai mexer nessa home, por isso que nesse exato momento não está tão igual o Figma, porque o Figma está aqui mais para cima, etc. Mas tem mais elementos para a gente colocar em tela ainda que está faltando, porque essa home ainda está em andamento. Então, para deixar só um pouquinho mais parecido aqui, eu vou chegar aqui dentro do nosso header, aí aqui dentro do nosso, pode ser dentro do nosso gradient square button, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um box aqui, que é uma caixa. Esse box eu vou colocar em volta do nosso linear gradient. E aqui eu vou importar esse box do useThemeKey e vou passar um shadow para ele de 5. Eu fazendo aqui, ele já fica com esse shadowzinho aqui, um pouco mais parecido igual tá o Figma. Bom, feito isso, tem algumas outras, esse carinha aqui, a nossa primeira versão do Gradient Square Button tá pronto. Na verdade, acho que vai ter poucas modificações nela para frente, porque como a gente está passando children aqui, igual eu falei, agora vai poder passar texto, pode passar imagem, pode qualquer coisa que vai se encaixar. A única diferença que vai ter é que, como eu falei, a gente vai criar o nosso item aqui, a nossa lista de categorias aqui, e a gente vai utilizar o mesmo componente do Square Button, porém ele é um pouquinho menor, então a gente vai fazer essa variação aqui nele depois. Então nosso Square Button está basicamente terminado, e aí a gente está utilizando ele no nosso header. Nosso header, deixa eu ver se vai ficar melhor 26 ou 36 aqui. Por enquanto eu vou deixar ele com 26, mas como eu falei, a gente está faltando elementos ainda na tela, por isso que ele não está 100% ainda igual nesse Figma, a gente vai chegar lá. O nosso header também vai ter algumas alterações para ele, então essa é a primeira versão do nosso componente. A outra versão a gente vai fazer com que ele fique esse botão para a esquerda ou para a direita, que ele fique, o texto fique perto ao invés de só between. Então a gente vai fazer todas essas modificações nele, mas para nossa primeira versão do header ele está bem massa, ficou bem legal, gostei do resultado. Então ele já tá, por enquanto ele vai ficar dessa forma. Deixa eu ver então, só fazer recapitular o que a gente fez. A gente chegou aqui na nossa home nesse vídeo, a gente adicionou esse header aqui, que é o que a gente está criando. Dentro desse header aqui a gente passou essa props de texto, e essa props aqui é o que a gente está renderizando aqui, porque ela pode ser qualquer texto, a gente vai fazer esse header ser reaproveitado. A gente por enquanto deixou fixo algumas propriedades, o justify count, between, etc. A gente criou, esse carinha aqui é nosso header, ele é nossa molécula. A gente criou outro componente que é o nosso square button, que é o nosso atom, que o nosso header é composto por um texto e por um botão de gradiente. Então a gente separou esse botão de gradiente que vai ser utilizado em outros lugares também. Desse botão de gradiente a gente trabalhou com o linear gradiente do próprio Expo Linear Gradiente, passando para ele de que cor que a gente quer ir, para qual cor, de que cor inicial para qual cor que a gente quer ir, fazendo essa gradientização, e também passando como children para ele aceitar qualquer tipo de coisa. A home, a gente está basicamente chegando bem perto de finalizar ela. Aqui não ficou ainda do jeito que eu quero, mas a gente vai adicionar nos nossos listas de categoria aqui. Depois eu vou trabalhar mais com os espaçamentos da home, para que depois que a gente tiver todos os nossos itens lá, a gente deixar o mais perto possível do Figma, deixar todos os espaços certinho. Mas não adianta eu fazer isso agora, porque a gente vai ocupar mais itens na tela, depois eu teria que dar uma mexida também. Mas creio que é isso então. Nessa primeira fase ficou dessa forma, e eu acho que é isso. Valeu, pessoal. Novamente, se vocês estão curtindo, se vocês puderem se inscrever no canal, ajuda bastante a gente. Muito obrigado e até mais.